Boa noite a todos. Estava estudando sobre inteligência emocional, até publiquei algumas coisas lá no meu blog. E aí eu resolvi ir um pouquinho além e estudar um pouquinho o funcionamento do cérebro humano. Agora, atualmente eu estou lendo um livro chamado Foco, do Daniel Goleman. E daí ele falou um pouquinho sobre alguns problemas que a tecnologia traz, o excesso de tecnologia traz para o cérebro humano, né? E aí eu vou falar então quando a tecnologia se torna um problema. Então, embora a gente trabalhe com tecnologia aqui, ela pode se tornar um problema se a gente não souber utilizar bem. Bem, nós vivemos num mundo hoje que está totalmente conectado através da internet. Se eu perguntar a todo mundo aqui, está conectado pelo menos umas 9 horas por dia, 8 horas, 9 horas por dia, que é o tempo que você está trabalhando. Nós trabalhamos ativamente na internet, né? Só que essa conectividade toda, ela pode gerar algumas distrações, né? E aí a gente acaba tendo um problema seguinte: quando a gente tem muitas distrações, o foco passa a ser um problema. Então, é muito comum você estar numa reunião e você ver pessoas parando, por exemplo, para atender o celular, para ler uma mensagem, ou até mesmo as pessoas saírem para um happy hour e de repente está todo mundo lá vendo mensagem ou se conversando através de mensagem. É muito comum você estar trabalhando lá e de repente pula lá o pop-up e você vai lá ver um e-mail que acabou de chegar e você está no meio do seu trabalho, ou até mesmo você dá você pausa no meio do seu trabalho para você poder ver uma mensagem, WhatsApp, Facebook, Twitter, esse tipo de coisa. Tudo isso é tecnologia, é útil, só que quando isso não é utilizado no momento certo, da forma certa, a gente acaba tendo problemas com foco e a gente precisa dele para trabalhar. E Herbert Simon, ele disse o seguinte, que a informação, ele falou isso há muitos anos mesmo, mais de 50 anos, que a informação ela consome a atenção de quem recebe. E aí ele falou, eis aí, o porquê a riqueza de informação cria a pobreza de atenção, tá? Por quê? Porque o excesso de informação ele gera distrações e atrapalha na concentração, né? Foi o que disse Daniel Goleman. Só para vocês terem uma ideia, um adolescente americano ele recebe mais de 100 mensagens via celular a cada 10 horas. Se nós considerarmos que ele vai ficar conectado só 10 horas por dia, que a gente sabe que não é verdade, só 10 horas, ele vai ter recebido numa semana, nos 7 dias da semana, pelo menos 700 mensagens. Se ele ficar 10 horas, a gente sabe que a maioria dos adolescentes passam até a madrugada conectado no Facebook ou até mesmo conversando no WhatsApp, né? Cerca de 8% dos jogadores de videogame norte-americanos entre 8 e 18 anos, eles têm os mesmos sintomas e recebem inclusive o mesmo tratamento que pessoas que são viciadas em droga e álcool. Para vocês terem uma ideia do que o vício em videogame ou qualquer outra coisa provoca no cérebro humano. Os sintomas são os mesmos. O efeito no cérebro é o mesmo de usar uma droga, uma cocaína ou qualquer outra coisa. No Japão, a taxa de natalidade ela vem caindo a cada dia. O Japão ele é conhecido porque a tecnologia lá está sempre em alta, né? E no Japão a taxa de natalidade vem caindo a cada ano porque os japoneses eles não querem se relacionar, eles dizem ser cansativo, né? Então eles estão acostumados com o mundo virtual e eles preferem relacionamentos virtuais, né? É muito comum você ver as pessoas tendo relacionamento virtual, preferindo um relacionamento virtual do que um relacionamento com pessoas. Felizmente isso é uma realidade. Japão, sempre o Japão. E hoje algumas empresas do Vale do Silício, por exemplo, elas baniram o uso de laptops, celulares e outras ferramentas digitais durante reuniões. Porque era muito comum durante reuniões o apresentador estar lá falando e as pessoas estarem lá acessando a internet, vendo Facebook, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa e a pessoa está lá falando sozinha. Por isso eles baniram, eles proibiram o uso de aparelhos digitais durante essas reuniões, algumas empresas. O fato é que é o seguinte, que todo envolvimento digital, ele cobra um custo de tempo, certo? Que deveria ser gasto com pessoas de verdade. Esse é o fato. Então, isso gera problemas com relacionamento pessoal. As pessoas estão acostumadas a viver muito no mundo digital, elas têm problema para se relacionar com pessoas.
Por isso os jovens de hoje, eles têm essa dificuldade para se relacionar, os jovens são muito afoitos, né? Eles não costumam ler um texto muito grande porque acha que é muito texto para ler, porque está acostumado com mensagens do Twitter, com mensagens curtas, com coisas abreviadas. Isso tudo porque ele fica muito tempo acostumado com isso, e aí quando ele tem que fazer um outro tipo de coisa, o cérebro dele fala, não, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal, e acaba gerando problemas. Tá, e o que você tem a ver com tudo isso? Você tem a ver o seguinte, se você dopar o seu cérebro com excessiva tecnologia, você terá um déficit de atenção. E a gente sabe o seguinte, que a atenção ela é extremamente importante para você poder ler um livro, para você poder programar, que é uma coisa que a gente faz durante muito tempo, e principalmente para você poder ter foco em qualquer outra atividade que necessite, tá? Então, vai aí algumas sugestões, né, para melhorar isso daí. Primeiro, evite ficar conectado por muito tempo. Prefira relações sociais. Então, se você tiver que conversar com um amigo, prefira ir na casa dele, prefira o face a face, do que você ficar conversando com ele muito tempo pelo celular. Isso é muito comum. Os amigos criam uma sala lá e se encontram pelo celular e fica batendo papo lá no WhatsApp. Prefira um encontro pessoal. E durante esse encontro pessoal, se for possível, desligue o celular. Quando você estiver no happy hour com seus amigos, com o pessoal do trabalho, seja lá quem for, desligue o celular, se desconecte, né? Tenha essas relações pessoais. Pratique atividade que exercite o foco. O livro, por exemplo, é um exercício legal. Ler, programar, como eu já falei, é um exercício que você precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então isso ajuda o teu cérebro a focar naquilo que você precisa naquele momento. E marque horário para as distrações. Porque ficar focado também 100% do tempo, além de ser difícil, também não é bom. É cansativo e depois de um determinado tempo você para de produzir, né? A gente trabalha com desenvolvimento de software e sabe que isso é uma realidade. Então, marque horários para as distrações. Então, por exemplo, você está trabalhando, você fala assim, olha, eu vou ler o e-mail 3 vezes por dia. Então, marque o horário que você vai ler o e-mail, 8 horas da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde. Reserve esses horários para você poder ler e-mail. O Twitter, eu vou ver Twitter antes de começar a trabalhar. Então, 8 horas da manhã eu vou ver Twitter, depois vou ver Twitter, sei lá, quando eu estiver indo embora, 10 minutos antes de ir embora. Durante esse período, eu não vou deixar a caixa de e-mail aberta, então vou fechar e-mail, vou fechar Twitter, eu vou desconectar do celular. Fora desse período, eu não vou fazer essas atividades. Eu vou prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, marque esses horários, por quê? Porque o teu cérebro não vai ficar o tempo todo falando para você, você precisa ver o Twitter, você precisa ver se chegou uma mensagem, você precisa ver se tem um e-mail. Por quê? Porque você já falou para ele que você vai fazer isso num determinado horário. Então ele não vai se preocupar em ficar te incomodando o tempo todo e vai deixar você focar naquilo que você precisa, tá? Então, músicas também ajudam bastante na concentração, né? Se você procurar no YouTube, por exemplo, músicas para concentração, músicas para estudar, músicas para programar, você vai encontrar bastante coisa. Músicas que não tem letra, músicas que são sons de cascatas, né, de cachoeiras, som da chuva, som do universo, esse tipo de som que na verdade é um ruído, né, é um ruído contínuo que no começo pode até ser um pouco incômodo, só que com o tempo ele faz com que o seu cérebro fique tão conectado que você não consegue ouvir as pessoas que estão à sua volta. Eu já fiz um teste desse. E quanto mais ruído tiver, quanto menos melodia e mais ruído tiver, mais concentrado vai ficar o teu cérebro. Existem algumas músicas até que servem como alternativa para aquele remédio chamado Ritalina, né? Que é um remédio para ajudar no foco. Pessoas que têm dificuldade de foco tomam esse remédio, e essas músicas elas são uma alternativa para esse tipo de remédio, porque com o tempo ele faz o teu cérebro desconectar, e a pessoa chega do teu lado, começa a falar com você e você não consegue ouvir a pessoa, porque o seu cérebro está tão concentrado naquilo que ele desconecta os outros sentidos. Bem, é isso. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre esses assuntos, mostrar um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro humano, mas por hoje é isso aí. Obrigado. Tô bonito aí?
Aí ficou difícil, né?